Tema de hoje: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos falar juntos o tema de hoje aqui, porque já é um texto bíblico. Diga junto comigo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quero ler esse mesmo texto agora pela nova tradução na linguagem de hoje, em Êxodo 20, versículo 7. Diz assim: não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está deixando muito claro, gente, é o seguinte: eu amo vocês, sou um paizão querido, estou muito próximo, mas eu sou Deus, você não. Isso é importante nós sabermos. Nós somos uma geração que estamos nivelando tudo. E muitas coisas que estamos nivelando têm toda a razão de ser. A ideia, por exemplo, do Dia Internacional da Mulher, criado, que foi comemorado ontem, não é para a gente simplesmente chegar e falar: olha, mulher, como você é linda, maravilhosa, minha esposa querida, muito bom, a gente está aproveitando para isso. Mas a ideia do Dia Internacional da Mulher é com relação aos direitos da mulher, a igualdade da mulher com o homem na nossa sociedade, contra os abusos que têm sido feitos à mulher. É uma luta por direitos, por igualdade. A nossa sociedade tem essa consciência maravilhosa. Mas toda vez que surge um movimento novo, uma consciência nova na sociedade, o que acontece é que nós temos um fator chamado pêndulo. Esse fator pêndulo é o seguinte: quando nós descobrimos algo novo, a tendência nossa como humanos é levar até o extremo daquilo. Aí daqui a pouco surge um outro movimento, levando lá para o outro extremo. Para quê? Para que a gente encontre o equilíbrio. Quando imaginemos uma tábua apoiada sobre algo, mas ela não está bem centralizada e ela está caída. Para eu fazer o equilíbrio, eu não posso ficar no meio. Eu tenho que vir para outra ponta para fazer o equilíbrio. Da mesma forma, numa sociedade tão desigual que foi ao longo de séculos a sociedade humana, talvez esta seja uma época que nós estamos vivendo de maior igualdade. Ainda que tem tanta desigualdade no mundo, essa já é a melhor época que a gente já viveu em termos de igualdade, com toda a necessidade que ainda temos de igualdade no mundo. Então há um movimento no meio, há uma conscientização em toda a humanidade, o que eu acredito ser obra do Espírito Santo. Quando a gente ouve na Bíblia que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, não está falando de Pentecostes no meio da igreja. Está falando de uma obra de Deus em todo o mundo. E o reino de Deus, a Bíblia diz, é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça. O que é justiça? Justiça é ajudar o mais fraco. Isso é justiça. Justiça é pegar o mais fraco e levantar o mais fraco. Então, toda obra de igualdade é uma obra de Deus. Toda obra de direitos é uma obra de Deus. Saibam vocês que lidam com leis e direitos, que vocês que advogam, saibam vocês que são juízes, saibam que vocês estão tocando em algo muito santo e sagrado que é criado pelo nosso Deus. Isso é interessante. Então, na nossa sociedade, nós estamos lutando por justiça, por igualdade, mas como todo movimento, sempre vamos para extremos. Dentre os extremos, o que acontece? Filhos, por exemplo, passam a tratar com desrespeito aos seus pais. Por que razão isso? Lutando por justiça, por igualdade, não, é meu pai, e começa a perder conceitos de família. Pessoas, por exemplo, estão descobrindo de que Deus é um Deus de relacionamento, que Deus é um Deus que é presente no nosso dia a dia, que está conosco. Mas o que acontece? Aos poucos, as pessoas começam a confundir amizade e relacionamento com Deus com igualdade e desrespeito, porque nós não temos igualdade com Deus. O texto está dizendo claro: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não leve o meu nome sem o respeito que ele merece. É mais ou menos você, pai e filho, que tem aquela amizade, você pai, que tem aquela amizade com seu filho e brinca e tudo mais, daqui a pouco seu filho, pequenininho, por exemplo, pega brincando e dá um tapa no seu rosto. Você fala: filho, para, respeito, eu sou seu pai, eu não quero que você faça isso comigo.
Então você mostra um certo limite, uma certa atitude de respeito. Esses textos das Escrituras são para nos ensinar este respeito a Deus. Uma das marcas de uma igreja profunda com Deus é uma igreja que aprendeu a temer o Senhor. Por exemplo, em Atos 2, no versículo 43, mostra que uma das marcas daquela igreja ali no livro de Atos estava que todos estavam cheios de temor. Esse temor se refere a respeito a Deus, a reverência a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo. É você respeitá-lo, seguir os seus conselhos. Deus disse, segue. É Deus falando. Temer a Deus é você amá-lo a tal ponto que você não quer fazer nada que o desagrade, não quer fazer nada que seja contrário aos conselhos do Senhor. Em outras palavras, você quer andar na palavra, você não quer andar longe dos conselhos de Deus. Você vai guardar o seu testemunho, guardar o seu mandamento, guardar no coração a palavra de Deus por causa do respeito a Deus. Agora, não somente o respeito a Deus, mas o respeito também às coisas de Deus. O que tem a ver com Deus? Deus colocou algumas coisas que precisam ser também reverenciadas e respeitadas, porque elas são instrumentos da revelação de Deus. Citando um texto bíblico em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 15, nós vemos assim: portanto, irmãos, disse Paulo ali para a igreja de Tessalônica, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Note que há determinadas tradições que são boas. Há algumas coisas que nós não podemos abandoná-las, porque se nós a abandonarmos, nós vamos perder alguns referenciais para as nossas vidas. Essa é uma dica que eu dou, por exemplo, para você que está construindo uma família, edificando uma família. Há algumas boas tradições familiares. Por exemplo, marcar um dia que vocês comam juntos. Com toda a correria, às vezes o marido trabalha, a esposa trabalha, os filhos já são crescidos. Marque um dia, aquele dia é sagrado para vocês, nós passamos aquele dia juntos. Vamos estar juntos. Determinadas práticas são boas, são saudáveis. Algumas práticas na minha vida que eu me lembro até hoje, que foram feitas pelos meus pais. Meu pai tinha um costume, antes de dormir nós vamos orar. Muito bom, muito bom. O que nós fazíamos no almoço? Aí já era com a minha avó, que cuidava de mim durante o dia. Antes de almoçar, vamos orar. Fazíamos isso também. Práticas nossas, domingo, comer todo mundo junto ao redor da mesa. Durante a semana até pode um pegar o prato e ir para um canto para outro, mas domingo não. Domingo a gente sentava junto ao redor da mesa e vamos comer. E aí a gente lembra das histórias que eram contadas, das coisas que aconteciam, as lembranças que a gente tem, não é? São coisinhas que é de criança. Acabei de me lembrar de uma agora, por exemplo, eu querendo impressionar, porque o pastor da igreja tinha ido na minha casa naquele domingo. Então quando o pastor ia, gente, era aquele negócio. Meu pai me ensinou muito, meu pai e minha mãe me ensinaram muito a respeitar as autoridades da igreja. Quando era um pastor ou um diácono da igreja, a gente tinha um respeito assim muito grande com o pastor. E o pastor, quando ia lá em casa, por exemplo, eu tinha aquela admiração, é o pastor da minha família, dos meus pais, não é? O homem que nos ensina as coisas de Deus. E eu fiquei na mesa ali, comendo com eles. Quando terminou, todo mundo vai tomar um cafezinho. Eu era criança não toma café, né? Mas eu ia tomar porque o pastor ia tomar, eu queria tomar também. Estava bonitinho ali na mesa. Aí eu falei, mas a minha mãe falou, tem que pôr açúcar. Quanto? Aí me ensinou lá a pôr a colher, coloquei a colher de açúcar. Aí eu tomei, mas está amargo. Aí minha mãe, tem que mexer. Eu falei, para que lado? Nem isso eu sabia. Então, mas queria impressionar o pastor. Enfim, lembranças de criança, mas que lembram uma comunhão familiar gostosa. Essas histórias só dá para acontecer com quem está junto. Só acontece se fazemos frequente. Só pode ser frequente se vira uma tradição nossa. Então, há boas tradições. Nós somos uma geração que não gostamos de tradição, não gostamos de compromissos. Por quê? Nós pregamos muito a liberdade. E está certa a liberdade, mas, de novo, o fator pêndulo. Estamos exagerando na dose de liberdade.
tudo que é exagerado faz mal. E nesse exagero da dose de liberdade, nós estamos jogando fora algumas boas tradições, inclusive perdendo significados importantes. Por exemplo, a boa tradição de aos domingos irmos à igreja. Uma boa tradição. Uma coisa que vai ser bom para você, vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para a sua família. Mas na nossa geração nós não gostamos de compromisso. Como assim, todo domingo? Mas qual o problema de ser todo domingo? Você tem 7 dias na semana, não vai dedicar um para Deus? Como diz o 4º mandamento, domingo que vem esse assunto. O 4º mandamento fala sobre isso. Então a importância de nós separarmos um tempo de devoção, um tempo de culto com a igreja. Nós gostamos de facilidade, nós estamos na época, gente, a geração drive-thru. Quando surgiu esse negócio de drive-thru e fast food, gente, resolveu o nosso grande problema de tempo. Você está com pressa, passa numa janelinha, pede um negócio, do outro lado já está a comida pronta, e você vai no carro mesmo. Olha que coisa prática, nós somos práticos. Aí vem a internet, tudo é prático. Gente, agora tudo está fácil, eu não preciso ir no banco para pagar a conta. Pego o meu celular assim, ó, e pago. Legal, poupei meu tempo, muito joia. E a gente começa a falar, é isso, temos que informatizar tudo, temos que deixar tudo muito prático, e aí o pêndulo vai lá para o outro lado. O que é que o indivíduo faz? Não preciso ir mais na igreja, não preciso mais ter reunião com os meus irmãos, eu posso cultuar mesmo da minha casa, eu posso assistir tudo pela internet. Ouve isso, você que está lá agora, te peguei, faltou na reunião hoje. Dá para vir no culto das 6, tá? Tá bom? Beleza? Gente, existem alguns fatores que não se transmitem por bits e bytes. Essa comunhão gostosa não tem. Abraça o irmão, você vai abraçar o monitor, o mouse, não é a mesma coisa. Entendeu? Essa comunhão, essa dimensão do canto congregacional, sabe o que isso faz com a gente? Deixa eu te mostrar algumas coisas que esse momento de adoração faz com a gente, de adoração congregacional. Quando nós adoramos congregacionalmente, ou seja, junto com os nossos irmãos, nós nos nivelamos, viramos todos iguais. Então, sentamos aqui ao lado um do outro, sentamos o diretor da empresa, com o boy da empresa, com o deputado, com o médico, com a professora, com o desempregado, com a dona de casa, e todos somos iguais. Cantamos a mesma coisa, falamos com o nosso Deus juntos, temos aquela sensação agora de corpo, de povo diante do seu Deus, adorando a Deus. Nós estamos com uma geração muito individualista, e precisamos recuperar os valores de corpo, de sociedade, de reunião, de povo de Deus. Então nós estamos perdendo algumas referências que estão se banalizando. Algumas pessoas estão banalizando até mesmo alguns símbolos cristãos. Tem gente batizando em toboágua. Quer brincar, você brinca, mas veja bem, deixa eu contar uma coisa sobre isso aí. Eu e o Rui estavam batendo um papo esses dias sobre essa questão, e nós falamos o seguinte sobre a ceia. A ceia tem um valor imenso de revelação. Eu posso muito bem transformar um momento de lanche em ceia. Posso. Estou em casa com os amigos, estamos em comunhão com pessoas, e então, naquele momento a gente percebe que tem uma ação de Deus gostosa. Eu posso pegar o pão que tem ali, eu posso pegar o vinho lá em casa e partir a ceia. Nós transformamos um lanche em ceia. Beleza? Mas muita gente está banalizando a ceia, transformando a ceia em lanche, perdendo todo o significado da ceia. Eu não posso partir a ceia com hambúrguer e Coca-Cola? Eu acho que nós perdemos os valores dos símbolos. Quando nós olhamos um batismo, para mim aquele momento é sacro. Você se lembra quando você foi batizado?
Eu fui dia 31 de dezembro de 1979 e batizado, me lembro muito bem, me lembro da minha primeira ceia. Quando foi? Dia 31 de dezembro de 79. Na minha igreja não se tomava ceia sem o batismo. E então eu me lembro da minha primeira experiência de segurar aquele pão e dizer, eu sou parte do corpo de Cristo. Aquilo tinha um significado todo especial para mim. E o que o indivíduo faz hoje? Pega o pão, esse é meu corpo, partido por vós, tomai, comei, diz Jesus. O indivíduo pega, põe na boca, abre o celular, no Twitter, ceia, partiu. Nós precisamos mudar, gente. Nós estamos perdendo algumas referências. Vocês sabem da minha crítica com relação, sabe muito bem clara que a minha crítica com relação a como tem sido a postura de alguns, infelizmente, que levam o mesmo nome do que eu, alguns pastores que vão aí na televisão e falam o que falam, pastores, apóstolos, bispos, que vão aí, só pede dinheiro, faz coisa, promete coisa que não cumpre, tem vida de integridade questionável, vocês sabem disso, e realmente essa turma precisa ir, se está fazendo coisa errada, tem que ir para a cadeia mesmo, ponto. Mas existe gente santa. Eu conheço alguns pastores que são homens do qual eu presto reverência. Eu tenho admiração. Eu acho até interessante aquele modo como os presbiterianos chamam seu líder, eles chamam de reverendo, não é? Porque é uma atitude assim de reverência para com uma pessoa que está num ofício santo e sagrado. Hoje em dia, qualquer um é pastor. Pega lá um indivíduo que quer falar qualquer coisa, o cara acha que é ir no microfone e ficar gritando e falar um monte de coisa, não estuda, não faz nada e se posta como pastor. Isso é o cúmulo. E aí vai estragando a igreja, vai estragando valores como ceia, batismo, adoração, culto. E nós vamos perdendo algumas referências que são referências para nos levar para mais perto de Deus. Até o casamento hoje está banalizado. Casamento tem que ser um momento, entenda bem, a Bíblia diz que deve ser tido como a maior honra de todos o leito sem mácula, então fala de um casamento santo, sagrado. As pessoas hoje não se preparam para o casamento, se preparam para fazer festa, para ver os amigos, tudo mais, e se esquece do momento da devoção, da imposição de mãos, da declaração dos votos, da aliança. É uma cerimônia, Nosso povo não sabe fazer cerimônia mais hoje. Há momentos que são marcantes para a vida da gente. Então essa individualização extremada que tem, faz com que as pessoas façam o seguinte, não, eu faço o que eu acho que deve ser feito. Ou seja, a doutrina dele é ele mesmo quem fala, quem dita. É uma geração que desaprendeu a humildade e a obediência. Que desaprendeu, é assim que se faz. Valeu, vou cumprir o é assim que se faz. Uma geração sem compromissos. Basta você ver a oscilação, por exemplo, nas faltas dos cultos, das reuniões, porque não querem compromissos. Uma geração que não aceita disciplina nenhuma na sua vida. Uma geração que precisa voltar a aprender a temer ao Senhor. O texto mais adiante, que nós vamos ler ainda, não agora, mais adiante, vai mostrar um período da história, o que acontece quando um povo se afasta de Deus e perde o temor do Senhor. Então, como é que eu posso aprender a temer o Senhor? Há um texto bíblico em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19 diz assim: trará sempre essa cópia do livro da lei, tá? Consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus,
e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Ler a Bíblia todos os dias. Mandamento de Deus. Para quê? Para o teu bem. Vai mudar alguma coisa em Deus se você perder essa referencial? Não, Deus continua sendo Deus, meu querido. Mas vai mudar para você. Bastante coisa. Muita gente não lê as Escrituras. Muita gente não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Aliás, deixa eu te contar uma pesquisa. Olha aqui. Uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, nos Estados Unidos, um órgão de pesquisa cristão, que faz pesquisas com relação às coisas da igreja, fez uma pesquisa com mais de 1.000 adultos norte-americanos e todos eles eram considerados líderes, leigos. Geralmente líderes de células, grupos pequenos, assim, esses líderes em suas congregações. E descobriu-se que 68% deles acreditavam que a Bíblia diz que Deus ajuda quem se ajuda. Está na Bíblia, Deus te ajuda quem se ajuda. Está na Bíblia. Gente, não está isso na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia está isso. Mas ele acreditava que estava. 68%. 53% não acreditavam, por exemplo, que o Espírito Santo é uma pessoa. A conclusão tirada foi que, apesar dos americanos possuírem, em média, 3 ou mais Bíblias por residência, eles não estão lendo a sua Bíblia com cuidado. E aí eu pergunto, e você? Você tem diversas traduções da Bíblia no seu celular e não lê? A prática de leitura diária é muito importante. Eu recomendei para vocês, lá no bible.com/pt-br maiúsculo, você encontra ali download de um bom aplicativo da Bíblia, com várias traduções da Bíblia, dentre elas a que nós usamos aqui, a Nova Versão Internacional. E o legal é que ele tem leitura da Bíblia. Hoje, por exemplo, depois de ter lido já durante a semana diversas vezes esses textos, como lá em casa hoje, cada um acordou num horário, eu precisei acordar mais cedo por um outro motivo, fui tomar café sozinho hoje, liguei lá a Bíblia para ficar ouvindo. A narração da Bíblia, de graça, gente. Entendeu? Para você ouvir, se conhecer mais das Escrituras, aprender mais das Escrituras, faz isso. Eu quero ler esse texto então, vamos lá, luzes acesas, Juízes capítulo 2, vamos ler as Escrituras juntos, peço que você me ajude, se alguém não tem Bíblia do seu lado, ofereça para que ele possa acompanhar a leitura juntamente com você, seja aí no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia, no seu livro. Vamos ler juntos, Juízes, capítulo 2, versículos 6 ao 19. Vamos ler. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Pausa para explicar o texto. Vamos lá. Queridos, vocês já devem ter escutado a história do povo de Israel no Egito. Depois, quando o povo sai da terra do Egito e atravessa ali o deserto, ficam 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, narrei isso domingo passado aqui. Moisés foi substituído por Josué, aquele que disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eles então vão e tomam posse da terra prometida e se dividem ali em 12 clãs, 12 tribos, 12 locais, tomam posse da terra. É esse momento que agora está dizendo. Josué morre, e cada tribo começa a ter a sua própria liderança e governo. Não há um governo único em toda aquela nação recém-formada. Deus vai então levantar de tempo em tempo um líder, que a nossa tradução antiga usou o termo juízes. Então, seria mais compreensível para a gente entender esse livro dos líderes, os líderes que foram levantados em Israel. Como eles decidiam as coisas, julgavam as coisas, por isso eram chamados também de juízes. Relendo o texto, então, Josué 2, de 6 a 19. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreu,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pausa. Por que a nova geração não conhecia Deus e nem conhecia os feitos do Senhor? Porque a geração anterior não ensinou. Querido pai e mãe, se você tem filhos pequenos, estou falando filhos aí abaixo de 6 anos de idade, e você não conta histórias bíblicas para eles, não ensina os princípios de Deus e as experiências que vocês tiveram com Deus na sua vida, você está cometendo um gravíssimo pecado. Porque pecado é errar o alvo. Essa que é a palavra pecado. Você está errando a direção para dar para os seus filhos, a direção da vida deles. A Bíblia ensina, nós lemos isso aqui no domingo passado, que nós deveríamos, ao sentar, ao levantar, ao andar junto, ter comunhão com os nossos filhos e contar para eles os feitos do Senhor, as experiências com Deus que vocês tiveram. Desse modo a gente passa para a próxima geração o aprendizado das coisas de Deus também. Seus filhos têm a liberdade de não aceitar? Tem, mas você fez a sua parte. Você ensinou, você mostrou o caminho que deve andar, e a Bíblia diz, ele vai se lembrar desse caminho na vida dele. Então, vamos continuar aqui a leitura. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Adoraram o Senhor, o Deus dos antepassados, que abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram ao Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Uma pausa aqui, acho que vale essa explicação. Você vai aprender isso comigo nas aulas de Velho Testamento. Cada geração que vem sendo formada ao longo dos anos da história em que a Bíblia vai sendo escrita, eles vão tendo uma consciência sobre Deus. Essa consciência sobre Deus vai aumentando até que a gente chegue em Jesus e entende claramente quem Deus é. Então, há um tempo da história no qual Deus era colocado como ele era o que fazia tudo. Seja o bem, seja o mal, era Deus quem fazia. Qualquer coisa que acontecia de ruim, foi Deus que fez. O que acontecia de bom, foi Deus que fez. Era uma ideia de soberania completa sobre todos os atos da história através de Deus. Quem está escrevendo esse trecho pensa dessa maneira. Então, ao ver aquele povo sendo invadido pelas nações vizinhas, ele diz assim, Deus entregou as nações vizinhas. Como se Deus fosse, talvez, para a nossa geração. Hoje a gente diz, poxa, está mostrando Deus como um carrasco. Não é verdade. É o modo como aquelas pessoas viam a história, por isso transcreviam como sendo um ato de Deus. Então, mas é importante você saber uma coisa, é o princípio que está por detrás. O princípio que está por detrás do texto é o seguinte, querido, sempre que você abandona os princípios que Deus ensina, que é para o teu bem, entenda bem, não é que Deus coloca uma lei, você tem que seguir a lei, porque senão ele vai ficar chateado, se ele ficar chateado, ele faz o mal contra você. Não é isso. Deus está mostrando para você, não põe a mão naquele fogão, que o fogão está quente, você vai queimar a tua mão. O indivíduo pega e desrespeita esse mandamento. O que vai acontecer? Vai queimar a mão do indivíduo, É o que Deus fala. Então Deus dá algumas instruções para o povo. Quando o povo segue a nação, se a nação tivesse seguido as orientações de Deus, seria uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação coesa. Mas o que aconteceu? Cada um fez o que dá na cabeça, perderam-se a liderança, as nações vizinhas vinham e invadiam e começavam a dominar essas nações, a nação de Israel. Porque desobedeciam os princípios de Deus. Meu irmão, é o mesmo que acontece na tua vida, querido. Quer ver um exemplo? Pega a área financeira, por exemplo. Quantos princípios financeiros não tem nas Escrituras Sagradas para você administrar bem suas finanças, organizar bem suas finanças, saber fazer conta? Se não obedece esses princípios, o que vai acontecer? As nações vizinhas,
comer todo o teu dinheiro, meu querido. Vai acabar com o teu dinheiro. Daqui a pouco você está apertado com um problema. E aí, o que acontece? Sem dinheiro, você não consegue mais sair para jantar fora com a tua esposa. Vocês não têm mais presentinhos entre vocês. As coisas em casa começam a quebrar, ela começa a ficar chateada com você. Você começa a ter briga em casa. E o problema era o dinheiro. Mas o problema do dinheiro foi porque você desobedeceu os princípios. E aí por diante, entendeu? Desencadeia um monte de problemas, porque você desobedeceu um princípio lá atrás. Os princípios são para o teu bem. É para você que é o princípio. Deixa eu continuar aqui a leitura. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Até aí. Obrigado por me acompanhar na leitura. De diversos juízes que surgiram, a história aqui você já viu, o panorama como é que ficava. Quando surgia um dos líderes, a nação voltava-se para o Senhor e começava a servir o Senhor. Mas desses juízes, o mais desleixado e que demonstrou menos temor do que todos os outros foi Sansão. A história de Sansão aparece no livro de Juízes, você pode ler depois em casa, desde o capítulo 13 até o capítulo 16 do livro de Juízes, uma leitura muito longa que você pode ler na sua casa, muito interessante, com vários detalhes que nós vamos estudar hoje aqui. De Sansão nós podemos tirar algumas lições do que nós não devemos fazer. Eu quero te mostrar em Sansão como é que pode acontecer comigo e com você da gente se afastar aos poucos dos caminhos do Senhor. Eu quero até te mostrar assim, 3 maneiras mais comuns de nós nos afastarmos de Deus, de nós perdermos o respeito, o temor do Senhor, levarmos o nome de Deus em vão, a pessoa de Deus em vão, de deixarmos de fazer o que agrada ao Senhor. Normalmente nós não nos afastamos de Deus de uma só vez. Você não vai acordar amanhã e falar assim, quer saber uma coisa? Não quero mais saber de Deus na minha vida. Não é assim, querido, não é assim. Nós vamos nos afastando aos poucos, abandonando princípios, deixando de temer a Deus e deixando de percebê-lo. Por isso eu queria mostrar para vocês algumas maneiras mais comuns, baseadas aqui na vida de Sansão, de como nos afastamos de Deus aos poucos. Primeira delas, uma das maneiras de você se afastar de Deus aos poucos é quando você se recusa a reconhecer os seus pontos fracos. Vou explicar. As fraquezas que existem na vida da gente existem exatamente para nos lembrar que nós precisamos de alguém maior do que nós para nos ajudar. E quando a gente recusa admitir esses pontos fracos na vida da gente, a gente se torna autossuficiente. Então não precisa mais da oração, não precisa mais recorrer a Deus, porque a gente se vira, a gente se garante. Cuidado, o orgulho precede a queda, isso está na Bíblia. O orgulho vai preceder a queda. Então, a primeira fraqueza de Sansão era o seu temperamento descontrolado. Esse cara, no caso dele, era um temperamento colérico, sanguíneo, mas o seu temperamento pode ser o melancólico, pode ser o fleumático, mas o que eu quero dizer é quando você fica tão cheio de si, do seu jeito de ser, que você nem se importa se você machuca alguém ou se você fere alguém. E lembre-se bem,
todos os mandamentos das Escrituras são resumidos em dois. Um, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a você mesmo. Quando você deixa de amar o próximo, quando você machuca alguém, você fere a Deus. Entenda bem, quando você machuca alguém, você desobedece a Deus. E o problema de pessoa descontrolada por quê? Porque está cheia de si, não põe limites na sua vida, é que essa pessoa acaba ferindo as pessoas ao redor e não está nem aí. Vamos mostrar aqui alguns trechos da vida de Sansão, você pode anotar se quiser, ou depois você pode baixar essas telas na internet ao longo da semana, mas alguns textos que eu quero apenas narrar para você. Em Juízes 14, de 2 a 19, Sansão, ele pega e mata 30 caras só para roubar a roupa deles, porque ele tinha perdido uma aposta. Eu não tenho outro nome para falar para Sansão, senão aquele que a minha avó, classicamente, com toda a sua elegância, chamava assim, besta. Aquela elegância da minha avó. Porque o indivíduo pega e se casa com uma mulher, na festa do casamento, como era a tradição do local, vinha ali 30 homens da região, 30 jovens, rapazes, para participar ali da festa, e ficavam ali 7 dias com festa, está ao lado ali de Sansão. O Sansão, querendo dar uma de bonzão, de gostosão, o que ele faz? Contou ali para eles um enigma. E falou, e é uma aposta, se vocês ganharem, eu dou 30 peças de roupa para vocês. Se vocês perderem, vocês vão dar para mim. E roupas de festa e tudo mais. Muito bem. O que acontece é que os caras, depois do 3º dia da festa, viram que não conseguiam resolver o enigma de Sansão, chegaram lá na mulher do Sansão, que ele tinha recém-casado com ela, chegaram nela assim, com aquele modo muito elegante e tal. Aí, mana, tá certo, é o seguinte, ou você faz o teu marido, ou você conta pra gente aí o segredo, ou a gente vai apagar você e toda a tua família, tá ligada? Foi o que aconteceu, a mulher começou a tremer de medo, a mulher chorava, ela chegou para Sansão, como é que você não me conta um negócio desse? Aí Sansão pegou e contou para ela contou para os caras venceram a aposta de Sansão. Sansão, bravinho que ficou, tem que dar 30 peças de roupa, foi lá e fez um arrastão. Doido, irado, um cara sem controle, um cara que não está nem aí, o mal que ele fez para outras famílias. Juízes 15, 3 a 5. Sabe o que acontece? Sansão, bravinho, do jeito que ficou, pegou, foi embora. Deixou lá a mulher dele. Como ele não voltava, o pai da menina, com dó da menina, que foi abandonada por marido na noite de núpcias, fez o seguinte, deu a menina para outro cara, para casar. Arrumou outro marido para ela. Passa-se algum tempo, volta o Sansãozão lá de novo. Aí, cadê minha mulher? Aí o ex-sogro falou, olha, eu tenho uma outra filha, se você quiser, porque essa daí, cara, já foi. Ele ficou tão bravo, que ele caçou, eu não me lembro aqui o número de raposas, depois vocês dão uma olhada aí, eu não lembro mais o número, né? Mas o cara começou a caçar, sabe que caçar raposa é uma coisa super difícil. Olha como ele era traquina. Saiu caçando raposa, mas caçou um monte de raposa. Depois pegou as coitadinhas, amarrou o rabo de uma na outra, de 2 em 2, e botou fogo no rabo da raposa. E soltou as bichinhas no meio da plantação dos caras lá da cidade. Imagina o que não aconteceu. Pode uma coisa dessa? Que cara traquina, ficava maquinando, quanto tempo esse cara não levou maquinando isso? Temperamento descontrolado. Ainda em Juízes 15, tanto no 7 e no versículo 11, mostra o jeitão vingativo dele. Depois que falaram lá o que Sansão fez com a gente, sabe o que Sansão falou? Eu fiz para eles o que eles fizeram para mim. Em outras palavras, a doutrina dele é bateu, levou. O que vocês estão falando comigo? Eu fiz aqui um negócio que os caras fizeram uma coisa pior do que isso para mim. Como pior? Quem aprontou tudo foi ele. Foi ele que começou tudo isso. Mas gente descontrolada é assim, ela apronta e põe a culpa nos outros. Já percebeu isso?
Percebeu? Se você percebeu, você sabe que alguma vez, talvez até você já fez isso também, tá? Mas, e alguns nem se tocaram, é bom você se tocar. Cuidado, cuidado. Porque isso mostra um caráter ainda não trabalhado por Deus. E você está se afastando de Deus dessa maneira. O caminho de Deus é o caminho do arrependimento, do pedido de perdão, do assumir o erro. Mas quem não sabe assumir seus próprios erros, vai se afastando de Deus aos poucos, sem perceber. A falta de temor na vida da gente faz isso, vai levando a gente para longe, não é? Machuca pessoas. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu falo mesmo, eu falo porque eu sou sincero. Sincero não, você é mal educado, é outra coisa. É mal educado. Você está ferindo a pessoa está chorando, você está gritando com ela. Que sinceridade é essa? Ou aquela pessoa que ela é tão dona de si, tão cheia de si, em que ela é insensível às necessidades dos outros, é egoísta. Enfim, Provérbios 16:6 diz assim: com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Segunda grande fraqueza de Sansão era o seu desejo de se divertir à custa da felicidade dos outros. O cara era tão egoísta que o que interessava para ele era o que ele sentia. Dane-se os outros. Aí eu senti vontade, eu fiz. Se foi mal para os outros, não quero nem saber. Hashtag, pronto, falei. Vamos trazer isso para o nosso tempo? Vamos trazer isso para assuntos dos nossos dias? Sexo, por exemplo. Sexo não é para ser praticado de qualquer maneira. Sexo pelo sexo, só pelo sexo, é bestial, é animalesco, é apenas biológico. A Bíblia chama de carnal. Deus criou o sexo para ser praticado com devoção, com admiração, respeito e apreço pelo outro. Quando há uma valorização da outra pessoa. Quando uma pessoa usa a outra pessoa, um se sente satisfeito, enquanto o outro se sente usado, se sente um lixo. Por isso o sexo, ele não pode ser praticado sem esse sentimento de amor, de devoção, de compromisso. Eu estou falando de casamento. Falando para você, por exemplo, estou falando dentro do casamento. Estou falando para você, por exemplo, vamos falar aberto, vai? Você que transa com a tua mulher dentro da tua casa, pensando numa outra mulher, pera lá. Isso é um absurdo. É um desrespeito para com a outra pessoa. E você também, mulher, que transa com o teu marido, imaginando o galã da novela. Tadinho do cara, não dá para comparar. O cara tem maquiagem lá, o galã da novela. E às vezes ele nem é heterossexual, tá? Ele vai olhar para você e falar assim: feia. Tadinho do teu marido. Está usando como objeto. Quem pratica o sexo com pessoas diferentes, só pelo prazer do momento, sem nenhum compromisso, qual a diferença disso de um cachorro da rua? É animal. Como dizia a minha avó, toda clássica, besta. O conselho bíblico é o seguinte: você não precisa ser um animal. Você pode ser melhor do que isso. Quando você dignifica outra pessoa, dando a ela aliança, compromisso, amor, você devota aquilo para outra pessoa, a pessoa se sente valorizada através da relação que ela teve com você. Você acrescentou, você cresceu, ela cresceu, o homem cresceu, a mulher cresceu com aquilo tudo. O Sansão. Sansão era o cara que se julgava assim: eu sou o cara. Passava na rua cantando: esse cara sou eu.
E ele usava as mulheres que ele queria e descartava. Ele se envolvia rapidamente com mulheres de todos os tipos, inclusive prostituta, só para satisfazer os seus desejos. Em apenas 3 capítulos, 14, o 15 e o 16, você vê esse homem se envolvendo com 3 mulheres diferentes e aprontando coisas ali. Sansão gostava de brincar com as pessoas e correr perigo. A pergunta dele era assim: quão perto eu posso chegar do fogo e não me queimar? Quão perto eu posso chegar de um precipício e não cair? Sansão era o tipo de cara assim: não, eu vou usar aquela mulher, vou tirar proveito dela, vou chegar quase lá, ela vai acreditar que eu estou encantado, eu vou dar um chute no traseiro e vou embora. É isso que Sansão fazia. Até o dia em que ele encontrou uma mulher que também fazia isso. E gente que é tola assim, cai que nem um patinho nessas armadilhas. Tenha certeza, se você é uma pessoa que gosta de usar outras pessoas, vai encontrar alguém à sua imagem e semelhança, que vai usar você também. É esse o caso conhecido como Sansão e Dalila. Dalila também era dessas. E naquele jogo entre os dois de mentira e sedução, finge que você fala a verdade que eu finjo que eu acredito. Você vai poder notar no texto que aos poucos Sansão, bobinho, foi cedendo e cada resposta que ele dava para ela ia chegando mais perto da verdade que viria a destruí-lo. A história toda é que Sansão tinha uma força imensa, e essa força imensa tinha a ver com uma aliança feita juntamente com seus pais diante de Deus no passado. E aquela aliança tinha a ver, dentre eles, dele assumir um voto chamado do nazireado. No meio de todas as cláusulas desse voto, havia um que ele não poderia cortar os seus cabelos. Então, Sansão era aquele cara maçudo, argentino, cabeludo, sabe assim, né? E bonitão e tal, e então essa Dalila, Sansãozinho querido do meu coração, você não vai me contar a sua força, qual é o seu segredo? E ele fala, se amarrarem-me com 7 fitas assim, descreveu, e eu vou perder toda a minha força. Mentira. Aí Dalila fez um trato, pegou uns filisteus, escondeu num quartinho ali do lado, e daqui a pouco falou, vamos ver o que vai acontecer. Aí daqui a pouco ela, Sansão, os filisteus, Sansão. E ele pega, se levanta e rasga tudo, e pega os filisteus, joga pela janela, acaba com todo mundo. E ela fica, você mentiu para mim. O trouxa acreditando. Era um enganador caindo na lábia de uma enganadora, e uma enganadora sendo enganada pelo enganador. Semelhantes se atraem. A história vai chegando cada vez mais perto, até que finalmente ele revela o seu segredo. Ele achava que estava usando Dalila, mas na verdade ele estava sendo usado por ela. Você sabia que na sua vida vai aparecer gente que quer usar você? Você sabia disso? Tem bicho ruim por aí, gente. Tem bicho ruim. Tem pessoa que se aproxima de você, se simpatiza. Simpatiza faz conexão, entendeu? É legal, fala a mesma coisa, tá, joia. E em pouco tempo querem começar a controlar a sua vida e usar você. Essas pessoas, elas são daquele jeito, então elas sabem fazer uma leitura da sua vida e descobrem as suas fraquezas e depois querem usar você nas suas fraquezas e controlar você. No caso de Sansão e Dalila, os dois se mereciam, eles eram iguais. Eu volto lá atrás, gente, no primeiro ponto. Quais são os seus pontos fracos? Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo, o seu gomo mais fraco. E eu te pergunto, qual é o gomo mais fraco da sua vida? Qual é o elo mais fraco na sua vida? Qual é o ponto onde você facilmente pode se quebrar? Gosta de ser admirado, admirada, tudo mais, cuidado, pode ser por aí que pode entrar. É a janela aberta, é a porta aberta para o mal se instaurar na sua vida. Por isso é que eu quis dizer aqui nesse
nesse primeiro ponto, uma das maneiras de você se afastar de Deus aos poucos é quando você se recusa a reconhecer esses pontos fracos. Então você vai vivendo de qualquer maneira e você se perde na vida. Ponto 2, e correndo um pouquinho. Outra maneira de você se afastar de Deus aos poucos é quando você escolhe se envolver em relacionamentos errados. Amigos que te afastam de Deus não são de fato seus amigos. Uma namorada, um namorado que te leva para longe de Deus não te ama de verdade. O que a pessoa muitas vezes quer fazer com você é tomar posse de você. Colocar uma bandeira na tua cabeça de posse, ó. Homem na lua, né? Esse é propriedade minha. Você se afasta de Deus quando você recusa reconhecer seus pontos fracos. Outra maneira de você se afastar de Deus é quando você se envolve com relacionamentos errados. Então, aquele velho ditado, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és, tem muita verdade, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Terceiro, também outra maneira de você se afastar de Deus aos poucos, é quando você resolve não levar Deus a sério. Nós precisamos levar Deus mais sério do que a nós mesmos. Temer a Deus é levar a sério o que Ele fala. Entende, gente? Tem que discutir com Deus. Ficou claro uma direção de Deus para a sua vida? Ponto, é aquilo. Não tenta dar uma outra interpretação. Deus disse e acabou. Isso é respeito, isso é reverência, isso é temor, isso é obediência. Não tente fazer um Deus à sua imagem e semelhança. Meu Deus não é assim, eu criei meu Deus. Então, se você desenha o seu Deus, ele é um ídolo, ele não é Deus. Deus é Deus e não depende de você acreditar nele ou não, aceitar o que ele fala ou não. Ele continua sendo Deus. Só Ele é Deus. Cântico que a gente canta aqui, tu somente és Deus eterno Senhor, ponto, é Deus. Então esse temor a Deus você deve carregar no seu coração sempre. Em Sansão nós encontramos alguns maus exemplos disso. Em primeiro lugar, Sansão de fato não se importava com Deus, ele vivia para si mesmo, ele decidia como seria o seu estilo de vida. A doutrina de Sansão era o seguinte: se te faz bem, faz. Não faz bem, não faz. O que interessa é o que você pensa, o que interessa é você se sentir bem. Não é bem assim não, querido. Sansão, então, não se importava com Deus. Segundo lugar, Sansão não se importava com a oração. Você não vê na narrativa Sansão orando. Ele nunca pediu direção para Deus para nada. Foi fazendo tudo conforme dava na sua cabeça. Você só vai ver Sansão orando no último momento da sua vida, quando ele já estava numa tremenda enrascada que ele pede força lá para derrubar aquelas colunas e matar todo mundo. Tem gente que é desse jeito, só procura Deus quando está enrascada. Basta as coisas entrar no eixo de novo, que a vida fica boa, e aí ele se afasta de Deus novamente. Isso é falta de temor a Deus. Em terceiro lugar, Sansão não se importava com a palavra do Senhor. Ele nunca procurou saber ou aprender as coisas da lei do Senhor. Os princípios para se ter uma vida bem-sucedida, uma vida boa, estão na palavra de Deus, queridos. Se a gente não lê, não vai aprender. Então eu quero terminar recomendando a você que para aprender a temer o Senhor, segundo o texto de Deuteronômio que nós lemos, você precisa ler as Escrituras e guardar as Escrituras no seu coração. Eu dou até uma dica que eu dou aqui para os irmãos sempre. Nós temos 31 dias no mês. Você pode pegar a data daquele dia e ler, por exemplo, em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Hoje, Provérbios capítulo 9. Leia o capítulo. Tire ali um texto, só um versículo que falou ali com você, marque aquilo, registre aquilo, faça dessa leitura bíblica uma renovação de mente para você, onde você aprenda os princípios de Deus e anda nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Antes de nós prosseguirmos aqui, já nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Eu peço nesse momento que você feche os seus olhos onde você está. Eu queria orar com você nesse momento. Antes de orar, você que está de olho fechado, eu queria dizer para você o seguinte: há alguma coisa que você precisa chegar para Deus agora e falar: Deus,
eu me arrependo, eu peço perdão. Faz isso agora diante de Deus. Talvez algo na sua vida que você percebeu ao longo da mensagem, Deus falando com você, olha, presta atenção nisso daqui. Você está começando a se afastar dos caminhos de Deus fazendo assim. É a sua falta de compromisso, é a sua preguiça, é seu temperamento, é seu descontrole emocional, sexual, o que é na sua vida que tem te levado para longe de Deus? Você usa pessoas, você falta com respeito com pessoas ou com Deus? Esse é o momento de você chegar para Deus agora e falar, Senhor, me perdoe, eu pretendo mudar a partir de agora. Quero orar com você. Senhor, nós queremos levar o Senhor a sério na nossa vida. Queremos prestar ao Senhor o respeito, a devoção. Temos sempre uma atitude correta em nosso coração diante do Senhor. Recebe, Deus, nossa devoção, nossa adoração, nossa entrega nessa manhã. Nosso desejo é sair daqui hoje com a seguinte experiência: estamos um passo adiante num relacionamento melhor com o nosso Deus. Purifica o nosso coração, limpa a nossa vida, nos leva para mais perto do Senhor. Queremos reconhecer, como já dissemos aqui, que o Senhor é Deus, que nós te amamos, que o Senhor é grande e maravilhoso, e nós queremos te dar o devido respeito, honra e louvor por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus. Seja abençoado com essa palavra, que essa palavra mude a sua vida.